E agora vamos para a notícia que é super importante, a notícia boa. O Supremo Tribunal Federal, e isso é um dado importantíssimo para você saber, abriu um precedente para que os réus do 8 de janeiro possam descontar as penas do período em que estiveram submetidos a medidas cautelares. A novidade dessa história aqui é que o ministro Alexandre de Moraes saiu derrotado nessa votação. Ele não queria que houvesse desconto nenhum. E ele conseguiu convencer o ministro Nunes Marques, Dias Toffoli, Flávio Dino e até Nunes Marques a seguirem a tese dele. Só que os demais ministros, votando no plenário virtual, mudaram esse raciocínio. E aí acompanharam a divergência, que foi iniciada pelo ministro Cristiano Zanin, André Mendonça, Edson Fachin, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia. Bom, para a gente falar o que representa essa decisão, não só para qualquer preso, mas também e principalmente para as vítimas do 8 de janeiro, é que eu vou lá para o Ceará com a minha musa, Carol Siebra. Vamos lá. Novidade importante, Carol, né? Mudança. Ventos de Demais. mudança no Brasil. Muito bom. Obrigada, Serrão. Primeiro, um abraço no Coronel Gerson. Reforçar aí que eu estou com saudades dele, da família. Eu tenho que compartilhar com vocês. Hoje tem mais de 10 bilhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Que isso é só a ponta do iceberg. Que existem mais de 7 brechas escondidas do povo e você tem direito de resgatar. Tem brasileiro que já sacou mais de 23 mil reais e por pouco não perdeu o prazo. Precisa olhar urgente o seu caso, antes que o judiciário tire seu direito, porque tem brecha com data para acabar e pode ser um valor alto. Então, deixei um link aqui na descrição embaixo e um QR Code na tela para quem está vendo pela TV. Acesse agora, porque não dá para deixar passar mais esse abuso. Então vamos lá de Oxente, né? Agora, já que o bate vai ser daqui a pouco. Então, precedente importantíssimo que já estava pacificado no STF desde 2024, através da segunda turma, e aí foi revisto novamente, agora pelo Zanin, e confirmado esse tal precedente. A gente tentava, nos casos do 8 de janeiro, utilizá-lo, mas o ministro não é muito afeito à utilização de precedentes e nem de segurança jurídica no Brasil. Então, assim, o que acontece? Quando a gente fala que os casos do 8 de janeiro serão beneficiados, isso é maravilhoso. Porém, a gente não pode esquecer que eles estão votando, principalmente o Zanin, não por conta das pessoas do 8 de janeiro, elas são apenas consequência, mas por conta de vários outros criminosos, que na verdade essas pessoas não são criminosas, mas dos criminosos mesmos que estão no Brasil e que já utilizavam de tal precedente para o benefício da detração da pena. Por quê? Veja bem, Serrão, as pessoas, quando elas estão em uso de tornozeleira, elas têm restrição de liberdade. Quando você tem uma restrição da liberdade constitucional ali, essa detração ela tem que ser contada. O tempo que a pessoa não pode sair de casa, perde o direito de ir e vir. E o ministro Alexandre de Moraes simplesmente decidia não usar para as pessoas do 8 de janeiro. Isso foi retocado agora, a gente precisa agradecer também o trabalho da Defensoria Pública da União, através do seu diretor-geral, né, seu presidente ali, e também saber que essas benesses servirão para todos os outros. Muito bem, esse ponto, você tocou num ponto que eu acho muito importante, esse papel da Defensoria Pública da União. Ela tem sido realmente uma instituição que tem tratado de problemas de violação de direitos no Brasil. E ele está tratando assim com uma serenidade importante, marcando a posição correta, né? E trazendo esse debate que é necessário para nós, e que é um debate que a gente tem que trazer para o mundo da política. O Brasil precisa reequilibrar de novo as suas instituições. A gente precisa que vigore aqui novamente o pleno Estado de Direito. A legalidade com legitimidade valendo. Esse é o princípio e tem gente lutando por isso no Brasil. É um ótimo sinal, né? É isso, Serrão. A gente tem que entender que essas pessoas
elas foram utilizadas como bode expiatório, mas o que a gente sempre vem falando desde o 8 de janeiro é que essa parcela causaria um dano enorme para o resto da população. E quando a gente fala em direitos, principalmente os direitos constitucionais, fundamentais, isso é muito importante para a harmonia da sociedade. Quando se tira o direito à ampla defesa e ao contraditório, a gente não pode mais falar em democracia. E essas pessoas perderam esse direito à ampla defesa e ao contraditório. É por óbvio que quando você retira o direito de utilizar a tornozeleira eletrônica para essas pessoas, você retira esse direito de várias outras pessoas. Então, assim, são precedentes do Supremo que eles atingem o que a gente chama os pés descalços, aquelas pessoas que muitas vezes não têm condições de contratar um advogado particular. A Defensoria Pública, desde o dia 8 de janeiro, tem feito um trabalho excepcional dentro da legalidade e o trabalho que a gente já esperava deles. Eles não têm atuado de forma fora do escopo como a PGR tem feito. A PGR ela tem atuado de forma política, a Defensoria Pública não. E é importante que a gente enalteça o trabalho dos defensores públicos da União, porque eles têm se segurado nas nossas legislações vigentes, o que é muito importante para a sociedade, o que nos traz uma segurança maior e que mostra que não são só nós, advogados particulares, que defendemos que o direito está sendo usurpado nos casos do 8 de janeiro. Carol Seabra, que é advogada da Associação de Familiares das Vítimas do 8 de janeiro. Vamos lá. A questão da dosimetria, como é que está essa novela, né? Todo mundo achava que ela ia ser aprovada, ia ser aplicada imediatamente e tudo, nada disso funcionou, né? O golpe da dosimetria. O que se precisava é a anistia, né? Então a gente tem que continuar a luta pela anistia, não pode parar com ela não, né? Pois é, Serrão, a gente tem que continuar, claro, a Asfav nunca se furtou de continuar nessa pauta, e eu te digo uma coisa, é mais um precedente que o ministro Alexandre de Moraes atropela, porque toda a lei que sai do Congresso Nacional, aprovada pelas duas casas, ela entra logo em vigor. E nos casos da dosimetria, ele suspendeu a utilização dessa legislação, o que é um precedente completamente diferente do que já tinha sido utilizado. Mas a associação tem feito um trabalho para que retorne à normalidade do que acontece no Brasil. Isso é segurança jurídica. A gente está falando de um congresso de pessoas que foram eleitas e que decidiram que aquela lei valia. E o ministro, de forma monocrática, decide suspender a legislação, prejudicando várias pessoas. A gente tem que estar atento a isso. Como já foi dito desde o começo do programa, esse ano é ano de eleição. A gente precisa colocar lá gente que tenha coragem para enfrentar o que esse pessoal está fazendo, Serrão. Esse é o remédio que a gente não pode abrir mão dele. Coronel Gerson Gomes, então, ministro Alexandre de Moraes sofreu um revés por causa do ministro Cristiano Zanin. E, curiosamente, essa semana tivemos o jantar secreto, né? Foi assim que Davi Alcolumbre definiu, entre Alcolumbre, Lula e Alexandre de Moraes, e o Zanin estava presente. Só que essa votação parece que aconteceu no plenário virtual, do Supremo Tribunal Federal, e talvez o jantar não tenha tratado dela. Mas os ventos estão mudando, hein? Eu diria que o Zanin, se for inteligente, ele vai permanecer por muitos anos no Supremo Tribunal Federal. Ele, acho que é o mais jovem, se eu não me engano, embora o Flávio Dino tenha sido o último a entrar, mas eu creio que o Zanin é o mais jovem. E se agir com sabedoria, será um preposto de Lula, do PT e dessa turma que já vem acompanhando o Partido dos Trabalhadores e seria o substituto natural do Toffoli, que já está com o filme queimado. Digo que se ele Márcio for passou atrás de mim, inteligente. foi? Desculpe, a Carol fecha o Desculpa. microfone. Eu diria até que, se ele for inteligente, ele poderá, por diversas vezes, se posicionar como um contraponto, aparentando até mesmo uma certa neutralidade,
porque ele não está entre aqueles que estão na lista de prioridades dos impeachments. Lembrando que, claro, o recordista é o Alexandre de Moraes, mas ele é seguido logo depois de Dias Toffoli, agora com essa questão do Taiaiá, inclusive do cassino que ele tinha ali no seu resort, e as conexões da sua ex-esposa, do escritório de advocacia, das causas bilionárias que ele interveio durante a sua ação no STF. Então, Alexandre de Moraes e Toffoli já são cartas fora do baralho. Inclusive, eu tenho contabilizado essas duas cadeiras nas minhas projeções de nomeações do próximo presidente da República. Tanto que eu digo que são 6, não são apenas 4. Não é apenas o Barroso, o Fux, o Gilmar Mendes e a Carmen Lúcia. Não, não. Tem ainda as cadeiras do Toffoli e do Alexandre de Moraes. E o Zanin, se ficar quietinho, trabalhando ali tranquilo, low profile, talvez não se manifestando tanto, eu acho que ele consegue salvar aí durante alguns anos e pode até permanecer no Supremo Tribunal Federal. Achei inteligente essa posição dele, mas ainda bem que você perguntou sobre a questão da dosimetria, porque a curiosidade que eu tenho é se a dosimetria entrou nos assuntos do jantar, daquele cafezinho que evoluiu para o jantar. Esse sim seria um assunto interessante, porque há há um momento político que está se perdendo de resolver esse assunto, virar essa página, e se ele continuar segurando, cada vez mais a tensão aumenta. E eu vi o vídeo que o pessoal das FAV divulgou ontem, muita gente que já tinha esquecido dos nossos presos políticos, agora voltaram a lembrar que ainda existe essa vergonha, essa excrescência no nosso país, Serrão. É, dureza, dureza. Enquanto você está assistindo esse vídeo, milhares de brasileiros patriotas estão conosco em nossas transmissões ao vivo. De manhã, das 8 da manhã até a 1 da tarde, tem Jornal da Auriverde Brasil. Para fechar o dia, tem o Primeira Página, das 5 da tarde até as 7 da noite. Notícia em tempo real, com análises especialmente feitas para você. Inscreva-se em nossos canais, @Auriverde Brasil, a voz da direita.